Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Aqui a gente vai resolver o terceiro exercício, referente à aula 2. Então, ó, vamos aqui ver o enunciado dele. Considere 6 pontos distribuídos sobre uma circunferência. Dessa forma aqui. Quantos são os polígonos que podem ser construídos conversem pelo menos 3 desses pontos? O que vem a ser um polígono? Um polígono é uma figura geométrica, certo? Dada pela união de pontos. Então, isso aqui é um polígono. Né? Aqui é um polígono que a gente vai chamar de convexo e aqui é côncavo, né? Ele tem essa entrada aqui. Mas, nesse caso aqui, a gente só vai ter polígonos convexos. Então, o que ele quer saber é o seguinte: quantos polígonos eu consigo formar? O número mínimo de pontos que eu preciso para formar um polígono é 3. Por isso que na questão, ele ressalta, embora ele não precisasse dizer isso, ele ressalta que pelo menos 3 pontos devem ser usados. Observe que aqui eu tenho um conjunto de pontos dos quais eu vou escolher 3 ou mais para formar um polígono. Então, por exemplo, se eu escolhesse aqui os pontos A, B, C, eu teria esse triângulo. Se eu escolhesse os pontos C, F, E, D, eu teria esse outro polígono. Então, assim, são todos os casos possíveis. Então, quantos são esses casos? E a pergunta é o seguinte: a gente podia reduzir essa pergunta, ao número de subconjuntos desse conjunto aqui que tem 3 ou mais elementos. Então, o que a gente está interessado, na verdade, é a quantidade de subconjuntos de A com 3 ou mais elementos. Só que note que ainda assim fica bastante grande, porque a gente teria ABC, ABD, ABE, mesmo que a gente fizesse uma sistemática, podia dar um tom grande e esse conjunto aí poderia ser maior. A gente pode fazer o seguinte: a gente poderia descontar do total de subconjuntos A, ou então a gente descontaria do total de subconjuntos de A aqueles que possuem dois, ou nenhum ponto. Quer dizer, nenhum vértice, né? Quer dizer, não formariam polígonos, né? Com 2, 1 ou nenhum ponto, a gente não teria polígono. Então a gente poderia excluir isso. Por que eu falo dessa forma? Porque se eu tivesse aqui tivesse muitos pontos, se eu fosse fazer de maneira direta, eu teria que ver todos os casos com 3, depois todos os casos com 4, todos os casos com 5, todos os casos com 6, todos os casos com 7, com 8. Não vai. Então seria um pouco trabalhoso. Então aqui a gente desconta sempre, em qualquer caso, para situações como essa, de pontos sobre a circunferência, esses 3 casos aqui, com 2, com 1 e com nenhum ponto. Com nenhum ponto, muito fácil. Nenhum ponto está associado a quem? Ao conjunto o quê? Vazio. Não escolhi nenhum ponto. Com um ponto também, muito fácil. É o A, o B, o C, o D, o E e o F. Que são aqui, então, aqui eu tenho um caso. Aqui eu tenho 6 casos. Agora com 2 já é um pouquinho mais chato. Mas ainda assim, você vai ver que eu vou fazer muito menos contas aqui do que se eu fosse pelo método direto, exibindo explicitamente todos os casos. Com 2 pontos eu teria. Aí eu vou precisar de um pouquinho de espaço. Né? Vamos apagar aqui. Aí memoriza aí a figura. Qualquer coisa anota, volta aí o vídeo, anota ela no papel. Então, com 2 pontos eu teria, né? Eu teria aqui. Conjunto formado pelo A e pelo B. Depois pelo A e pelo C.
pelo A e o D, A e E, A e F. Exatamente 5 casos. Aí, de novo, agora eu teria, pelo B e pelo A eu não considero mais, que ele já foi considerado aqui. Você sabe que em conjuntos não interfere a ordem. A mesma coisa no polígono. O polígono ABC é a mesma coisa que o polígono BCA. Né? Então a ordem não vai interferir. Então aqui eu já começaria do B com C, B com D, B, E, B, F. Eu teria 4 casos. Eu não sei se você vai perceber, mas agora tem uma sistemática muito boa. Por quê? Quando eu for partir para o C e o B e o C e o A já estão. Então eu já começo daqui, a partir do D. Então CD, CE, CF. 3 casos. Depois, a mesma coisa. DE e DF. 2 casos. E, por último, EF, mais 1 caso. Então, no total, eu tenho até agora quantos? Então, ó, 1 mais 6, 7, mais 5, 12, mais 4, 16, mais 3, 19, mais 2, 21, mais 1, 22 casos que eu tenho que descontar. Então, a minha resposta final, o número de polígonos, será dada por 2 elevado à sexta, que é o número total de escolha de pontos, incluindo não escolher pontos, escolher 1, escolher 2, escolher 3, 4, 5, até 6 pontos, menos o que? Esses 22 casos que não podem. Então, eu tenho 64 casos menos 22, que dá 42. Então, eu tenho 42 polígonos diferentes determinados por 6 pontos em uma circunferência, nessa circunferência ali, certo? Repassa o vídeo de novo. Essa ideia aqui de descontar casos que não pode, a gente usa muito. Inclusive, a gente usa em outros assuntos, né, análise combinatória, probabilidade, então a gente usa muito esse conceito aqui, tá certo? Que é excluir casos que não são favoráveis. No nosso caso aqui, casos com nenhum ponto, 1 ponto e 2 pontos. Por quê? Porque eles são menos. Então eu calculo esses casos que não me servem, que não formam polígono, e desconto do total, que no caso eu teria que fazer 42 casos. Então são muitos casos. Então, e note que quanto maior esse conjunto aqui, mais difícil ficaria fazer pelo método direto, achar a quantidade de polígonos. Por quê? Você teria que considerar com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, até, digamos, com 10 elementos. Pô, ficaria bem complicado você explicitar todos. Aqui, você se atém muito a um caso que sempre vai ter sempre vai ter a quantidade de elementos do conjunto, aqui 6, aqui vai ser 6, e depois você vai perceber que aqui cai de 1 em 1. Então, se ali fossem 7 elementos, então aqui seria 1, aqui seria 7, aqui seria 6, 5, 4, 3, 2, teria mais um caso. Tá certo? Então, você pode pegar uma maneira aí, quer dizer, tenta fazer essa questão aqui acrescentando mais um elemento aí para você ver que a lógica segue exatamente o mesmo padrão, tá certo? Muito obrigado, espero que tenham gostado.